Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Marília. Deixa eu chamar a Tati para nossa live. A gente começa. Oi, Priscila, bem-vinda, bom dia. Tudo bem? Deixa eu posicionar aqui o celular. Eu já chamei a Tati, vamos ver se ela vai entrar. Devagarinho vai ficar bem ruim aqui, vai mexer um pouquinho. Mas a gente já vai começar. Tati entrou, ok. Oi, Tati. Vamos ver se tu me vê. Nos primeiros momentos fica tudo assim meio torto. Tati, só aqui visualizar, só aceitar fazer uma. Bem-vindas, gurias, vão chegando. Aguardando a Tati entrar. A gente vai começar aqui a nossa live. Oi, Tati, Oi, tudo bem? tudo bem? Bom dia. Bom dia, tô só posicionando meu celular aqui porque tá meio ruim. Só um pouquinho. A gente já chega aqui numa posição melhor. Vão chegando. Como é que tá as coisas por aí? Tudo bem, tá chovendo. Tá Aquela coisa, vendo? tá chovendo aí. Não, aqui não Aqui tá. tá, aqui tá um dia, uma chuvinha, mas tá É, tudo bem. aqui tinha um Tô animada caminhão. com esse encontro. É, eu também tinha um caminhão passando bem na hora, assim, tipo, vendendo, sei lá, alvejante, sabe? Eu vou atrasar, né? Que seja um minuto só para não. Atenção, atenção, dona de casa. Eu comecei a rir já na hora, tá? Começamos com o pai direito, então, né? E aí, bem-vindas. Como é que tu tá hoje, Tati? Conte. Tô bem, né? Assim, esses dias, né, de chuva e de ambiente mais introspectivo, assim, né? Tô aqui, me esquentei, fiquei quentinha para estar com vocês e tenho um quentinho no coração de te reencontrar aqui nas lives, lembrar que, né, o nosso projeto começou a partir de uma live, então eu tô saudosa e feliz que a gente vai dar continuidade para isso. Que legal. Eu acho que primeiro a gente pode falar um pouquinho, né? Talvez essas pessoas não nos conheçam, então eu vou começar me apresentando. Tu me enxerga bem? Tu me vê direitinho? Tudo certo? Sim. Tá bom. Uhum, e eu também. Tá ótima. Não sei se tá muito cortado aqui, porque eu tô carregando o celular, enfim, com essas coisas da internet. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marília Peixoto, sou da Mama Core. Eu sou terapeuta, educadora parental em prevenção e desenvolvimento saudável e doula. E sou mãe da Maíra, de 7 anos, que é a minha prática, digamos assim, né? Mais do que tudo, a prática de tudo que eu leio, estudo, ela é a minha vivência de tudo isso. E sempre é difícil me apresentar. Mas eu trabalho então com preparação de casais para gestação para a chegada dos bebês, dos filhos, né? Com esse teor de prevenção, digamos assim. E acompanhamento também de famílias desde o início da gestação até os 12 anos. Facilito grupos de apoio para mães com bebês, grupos terapêuticos, palestras, cursos e é isso. Fala um pouquinho de ti. Sempre chega nessa hora, assim, né? A gente fica pensando o que contar, o que apresentar. É, Mas eu também, então, para quem não me conhece, eu sou Tatiana Rubin Klein. Eu sou educadora infantil e parental, também terapeuta familiar. Eu trabalho com foco na parentalidade e no desenvolvimento infantil. Já fazem alguns anos, assim, mais de 20 anos. Eu sempre brinco, apesar de não aparentar, não, não, não que tem eu nada. trabalho na educação em diferentes contextos, com o foco no desenvolvimento humano, né, assim, olhando para a criança, olhando para os adultos, encontrando formas para a gente viver melhor, né? Se dar bem, viver melhor. E, enfim, assim, de modo bem sintético é isso. Assim, tenho acompanhado famílias bastante nesse tempo desafiador, assim, né, de pandemia. E eu acompanho, então, famílias nesse processo, né, de conviver com as crianças, de conviver consigo mesmo, com as crianças e com o mundo. Sim. Eu acho que é isso, na verdade, que nos une, né? A gente até pode trazer um pouquinho, primeiro deixar aberto para quem quiser colocar questões, né? A nossa ideia dessa live, né, das 4 lives, então, é que isso aconteça, para que a gente possa Uhum. dialogar e falar um pouquinho, então, por que a gente está aqui, como que a gente se encontrou, né?
mais de 2 meses atrás. Vamos conversar, então, como é que foi a... Foi 27 de junho, né? Eu tava olhando, eu acho. Foi 27 de junho que a gente se encontrou nesse mesmo vasto local. E eu tinha te chamado, eu lembro, né? Eu sempre acho importante dizer que eu admiro muito o teu trabalho. Muitas pessoas já tinham recomendado. E aí eu te convidei para fazer aquela live, né? Como melhorar as relações em tempo de pandemia. E foi bem produtiva, né? Tanto que a gente está aqui. Vamos conversar sobre isso, acho. O que tu acha? Então, também estava pensando que o fato da gente começar por esse encontro, né, onde a gente encontrou os nossos saberes, fez partilhas, né, ofereceu, e isso vem de um lugar dessa motivação, né, que a gente tem de trazer esses referenciais, trazer saberes, né, que a gente tem cultivado através do nosso trabalho, né, eu do meu trabalho, tu do teu trabalho, oferecer esses saberes para as famílias, encontrar também o saber das famílias, e esses momentos, assim, essas conversas têm possibilitado isso, né? Então é muito precioso, assim, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, bom, mas o que que isso tem a ver com tema, assim, com rotina, né? E tem tudo a ver, porque ao longo desse tempo, assim, né, para vocês saberem um pouquinho, eu e a Marília, a gente tem conversado muito sobre as bases, assim, o que que a gente podia cultivar como base para encontrar, então, né, esse ambiente mais saudável para todos, esse convívio que a gente aspira que as coisas, né, fluam para filhos, para pais, para, né, para o ambiente familiar como um todo. E a gente então começa com esse tema da rotina, porque as nossas conversas sempre iam nessa direção, assim, né, de estruturar, de organizar, de ver a base, o que que precisa, o que que eu preciso, o que que tu precisa para as coisas acontecerem, assim, né? Então é legal a gente cultivar também essa trajetória, assim, né? E saber que a gente nunca sai do nada, a gente vem cultivando coisas, vem experimentando coisas. E eu tenho certeza que as pessoas também, esse tema, ele não é abatido, né? Porque ele é sempre atual. E aí cada um, né, em casa já tem vivencia rotinas, mesmo se né, não param para pensar, para olhar, para estruturar, mas esses processos estão em andamento, assim, né? Sim. Então, eu penso muito sobre isso, assim, né, do quanto a gente está aqui, né, eu falo por mim, falo a gente, porque a Marília, a gente tem costurado isso juntas, Com assim, né, certeza. nos bastidores, Bastante. o quanto a gente está aqui num lugar de prática, assim, né, e de dizer e contar também o que tem funcionado para nós, né, e o que tem feito sentido para nós. Então essa é um pouco a ideia, assim, também, né, da gente se colocar aqui para tecer sobre esse tema. Sim, eu pensei uma coisa, na verdade, que a gente tinha falado de falar, digamos assim, a partir dessa live que a gente fez, então a gente começou a conversar e tudo, começou a gestar um projeto, né? Por essas preocupações, Uhum, né? Com as pessoas ao nosso redor, com os nossos familiares, com amigos, no caso, eu também como mãe, então como que, na verdade, o que que surgiu? Surgiu o projeto Cultivando Saberes, né? E isso eu fico super alegre, porque hoje a gente está realmente vivenciando esse parto, digamos assim. E a partir disso, então, a nossa ideia é de fazer conteúdo sobre isso, né? A gente escolheu essa fase dos 6 aos 12 anos por ver essa lacuna, digamos assim, onde tem um grande foco no início da vida, que é fundamental, mas como se existisse uhum, essa lacuna, né? Entre os 6 e 12 anos, e principalmente para os pais que estão vivendo a fase da escolarização ou da alfabetização, simplesmente se sentem como se fossem soltos no mundo. E aí, então, por essa preocupação e nos nossos arredores ser bem forte, a gente conseguiu, então, gestar isso, né? Acho importante a gente falar. E pensar também nessa produção de conteúdo, nessa jornada de 4 lives que hoje começa, que a gente está super contente de poder estar aqui, né? E no caso, quem quiser aproveitar, vai ter um curso também de aprofundamento em outubro, 17 de outubro, que a gente vai falar mais. Então, é muito, digamos assim, do que a gente sente, do que a gente experiencia, dos nossos saberes e também de trazer de forma prática. Por isso, assim, as pessoas estão entrando, fiquem bem à vontade de trazer questões práticas, né? Da nossa rotina, da rotina de vocês, para que seja como colocar isso nas vivências mesmo, né? Daquilo da nossa experiência, assim. Eu acho importante a gente localizar quem está chegando, ok. É a Marília, é a Tatiana, elas são do projeto, elas fazem uma parceria, e a partir disso, então, a gente está aqui começando
essa jornada de lives e falando da rotina que não tem como fugir, né, Tati? É uma coisa assim que tu pode gostar ou não gostar, mas a rotina permeia a vida de todo mundo, com filhos ou sem filhos, né? Então acho que a gente pode começar por aqui mais fortemente. O que que tu acha, assim, como é que tu enxerga esses desafios, assim, que ao teu redor, essas famílias que tu tá acompanhando? Vamos conversar um pouquinho por aí. Então, num primeiro momento, assim, eu penso que é bom a gente se amigar com essa ideia de rotina, assim, fazer as pazes ou se amigar, seja lá qual for a relação que a gente tem, né? Sim. Porque é um tema que suscita, assim, muitas contrariedades, assim, né? E a gente, ai, que saco, rotina, e isso, estrutura, enfim, né? Pessoalmente, às vezes a gente pode se relacionar com isso de uma forma, assim, né? Gerando uma resistência, uma implicância, assim, né? Então, o fato de que a rotina é um processo que, querendo ou não, assim, é um fluxo, né? A continuidade de coisas que vão acontecer, que querendo ou não, a gente vai estar imerso nessa sequência de vivências, assim, né? E quanto mais a gente poder pensar assim, como que isso pode ser uma base para que eu promova relações, né, positivas, que eu promova um convívio mais saudável, o que que é, assim, né, qual é a função. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente sabe um pouco que sim, né, todo mundo vai dizer, ai, tá, já sei, rotina é importante às crianças, é para mim, mas ai, sei lá, eu sou mais livre, eu gosto de coisas soltas, assim, né? E a gente tem várias e começa assim, como que eu me relaciono com isso? Mas a gente também está falando aqui num contexto onde os pais, eles são um referencial que vão estruturar uma base também para os filhos, né? E é diferente, assim, né? Quem tem filhos sabe, assim, que a rotina de antes e depois, assim, né? Outra, são outras coisas, outras relações, outras demandas. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado e percebido é da gente, além do saber, né, que isso é importante, que isso estrutura, que isso traz ritmo, que isso né, permite, assim, né, que as crianças possam se situar, a gente possa olhar para nós mesmos, assim, como que eu me relaciono com rotina, como é que eu lido com essas coisas, por que que é difícil para mim, por que que tem coisas que eu preciso fazer porque é para os meus filhos, mas como é para mim, e aí a gente cai naquelas coisas assim, por exemplo, estrutura uma rotina, e aí no final de semana se solta, não tem rotina nenhuma, assim, né, e da dificuldade de agora não ter esse gap, não ter essa separação, assim, é como se não tem mais final de semana na pandemia, assim, né? A gente tá com aquele fluxo, assim, né, de vivência em casa. Então, no primeiro momento, assim, a gente pensar, assim, o que que ecoa, né? E por que que isso gera tanto interesse? Eu acho que isso é um tema sempre atual, assim. Eu já trabalhava bastante com as famílias antes da pandemia com ritualização do cotidiano, com rotina, ritmo e formação de hábitos. Porque a rotina em si também, ela não é um tema isolado, assim, não é só rotina, assim, é como todos os outros, claro, mas tem um conjunto, né, de questões que estão, se relacionam com isso, assim, né. Então, no primeiro momento, eu diria, assim, para a gente pensar a relação da rotina também com alguns aspectos emocionais, assim, né, de como é que é, por que que é difícil a gente colocar em prática, o que que acontece, porque a gente sabe que é importante, e em relação à faixa etária que a gente tá oferecendo, assim, esse olhar mais preciso, porque isso, claro, vale como um todo, né, para o desenvolvimento como um todo, mas dos 6 aos 12 anos, assim, depois que as crianças crescem, parece que isso se torna mais desafiador ainda, porque quando eles são pequenininhos, assim, os cuidados, né, e os processos, o fluxo dos cuidados, eles trazem uma estrutura, e aí, né, parece que a gente entra, assim, e vai, né, de uma forma mais fluida. E depois as crianças crescem e a gente olha assim, tá, eles também precisam se organizar, eles também vão, né, dar conta. Mas é importante a gente lembrar que 6 a 12, assim, né, tem alguns referenciais que colocam a terceira infância, assim, que eles são crianças, né, a gente tem que cuidar ainda deles e os adultos que vão sustentar os processos, ainda que eles tenham dentro desses processos também
autonomia, é difícil, assim, né? Então, é bastante coisa, mas eu diria, assim, a gente contemplar esses aspectos em si mesmo, os processos, como que a gente estrutura rotina, como que a gente lida com isso, o que que esse tema ecoa em nós, né? E aí depois olhar para a criança, depois disso, olhar para o ambiente da casa, fazer esse movimento, assim, de si para o outro e para o ambiente, né? E eu vou trazer Então, agora para pegar um gancho, assim. Primeiro, eu fui me dar conta, por exemplo, eu acho que quando a gente tem filho, a gente tem uma noção de, tá, eu preciso, eu digo por mim, na minha experiência, né? Então, eu precisava ter uma rotina para a Maíra. E aí, uma coisa na aula de yoga aqui, a minha professora falou assim, ó, por exemplo, a prática de yoga, no dia seguinte, amanhã de manhã eu tenho yoga. Então, no dia anterior, tu já começa a te preparar. É uma preparação, né? É uma organização. E isso muda muito no caso. Eu vejo, por exemplo, amigos que não têm filhos, como que é difícil se organizar dentro da rotina. Tipo, agora na pandemia, eu vou dormir tarde, eu jogo videogame, eu fico lendo, ou o que quer que seja, né? Quando a gente tem filho, então muda a prioridade. E aí, falando também como mãe, é, a sensação que eu tenho, principalmente no início da vida, mas até nessa fase de 6 aos 12 anos, é que a rotina ela é um esqueleto, né? Ela é uma estrutura que dá, então, para a criança essa base, essa segurança, e por isso que eu acho muito importante a uhum, gente falar nesse tema, porque se a criança sabe que todo dia ela tem um horário para comer, um horário para dormir, um horário para tomar banho, um horário para ler, um horário para brincar, ela vai se sentindo segura. Quando ela não tem essa base, ela não sabe cada dia uma coisa diferente, ela não sabe como agir. Então, essa previsibilidade dá para os pais também muita segurança e muito mais fácil de lidar. E por isso que o convívio é mais fácil. Né? As relações familiares são mais fáceis quando a gente tem essa estrutura. Então, implicâncias à parte ou não, a criança precisa disso, porque é uma segurança emocional. E nós, no caso, como pais, então, né, eu vou dos dois lados. Eu atendo e vejo o outro lado daqui. Para os pais, é muito mais tranquilo. Então, por isso que eu também digo assim, todo esse projeto que a gente está construindo é muito lindo, ele faz muito sentido porque ele é a prática daquilo que a gente acredita, sabe? É muito bacana, assim, eu acho que preciso te dar esse retorno, porque eu não só acredito, como eu vivencio isso em casa, sabe? Então, isso eu acho importante. E pensar que quando essa criança, até os 6 anos, teve essa base em termos de rotina, de organização estruturada, ela naturalmente já tem um ritmo, que é o que tu traz. E depois ela uhum, precisa manter. Porque se for pensar, ela está entrando na escola, mais ou menos com 6, 7 anos. Né? E a escola, ou seja, tudo bem, a gente está vivendo a pandemia, ainda assim é necessário ter uma estrutura diária ainda na pandemia. E por isso que eu acho que ainda vale, né? A nossa preocupação, lembra que era tipo, a gente devia ter feito isso no início da pandemia, mas hoje ou amanhã fecham 6 meses e a gente está no mesmo lugar. sim. E eu tenho a sensação que as pessoas deram um passo e dão um passo. A rotina vai sempre se ajustando. Eu acho que isso é importante a gente falar também. Né? Ela é flexível, né? Ela é maleável, ela é viva, é uma coisa viva do nosso dia a dia, assim. Então, talvez falar por aí também como que ela é um reflexo nosso, dos pais, para que eles possam também, então, os filhos sentirem essa estrutura. Porque se os pais não têm, a criança não tem, ela vai se sentir insegura, né? Então, ela vai reagir mais. Como é que eu faço, né? Se hoje eu vou dormir às 7 da noite, amanhã eu vou dormir às 10, às 11, ela não pensa, mas ela sente que não tem essa, ela não é fluido, né? E eu acho que provavelmente tu vê isso, né? Eu vejo algumas acompanhamentos a famílias que a criança ela reage e os pais não conseguem se dar conta que eles precisam entrar com essa base, né? Essa estrutura que faz com que, ok, tá tudo bem, né? E claro, eu sempre falei pra ti isso, né? Eu tenho fome todos os dias, eu tenho fome todos os dias, então eu vou fazer o almoço todos os dias, né? Fim de semana igual, eu vou estar com fome também, né? Eu quero dizer que são coisas assim que tem gente que tem implicância, não tem implicância, mas de fato ela está presente, a maneira como que a gente enxerga. E muito do nosso processo pessoal, né? Que eu acho que a gente traz isso, né? Queria só lembrar isso. E também, assim, te ouvindo, me faz pensar que talvez esse momento que a gente está vivendo, onde as rotinas, né, foram, assim, teve uma desestrutura nos processos, né, das famílias, porque normalmente quando a gente, sem se dar conta, tem esses referenciais que vão balizando o fluxo e a sequência das atividades. Então, bom, a gente se acorda tal hora porque precisa sair para trabalhar ou precisa ir para a escola. A gente, né, muito a gente vai estruturando os nossos processos familiares de acordo com as atividades que a gente tem para fazer fora de casa, assim, né? Então,
a escola indo para casa, né, as coisas acontecendo dentro do mesmo ambiente, vem daí uma dificuldade de criar um contexto. Porque o que acontece, assim, uma coisa quando a gente está falando de rotina, a gente está falando de estruturação de hábitos, né, de processos que se repetem, a gente fala dessa marca da repetição, da inscrição no tempo, daquilo que acontece. E a gente não nasce sabendo escovar os dentes e nem achando que é importante ir fazendo todos os dias, assim, né? Mesmo que alguém diga assim, eu não escovo todos os dias. Mas, assim, todas essas coisas que a gente faz, assim, escovar os dentes, arrumar a cama, daí alguém vai dizer, eu não arrumo minha cama, né? Então, sempre tem as variáveis, mas eu tô usando, assim, questões, assim, que pode ser que toquem um pouco, assim, a todos. Então, é isso, assim, escovar os dentes, arrumar a cama, fazer todas essas coisas, a gente foi inscrevendo isso em processos que a gente não precisa muito ficar pensando, assim, isso se inscreve no tempo do hábito. Exatamente. E depende muito também das culturas familiares, né? Bom, na minha casa não podia sair do quarto sem ter arrumado a cama, outra pode ser que vai arrumar a cama antes de dormir. Isso vai se instituindo, né? E o cotidiano com tantas demandas, a rotina também ela vem como uma possibilidade de estrutura, né, como tu disseste, assim, de segurança, de estrutura, de base, para que todas as outras coisas possam acontecer, assim, né? Porque como se fosse assim, se a vida fosse só estruturar a rotina. E os imprevistos, né? Então, o que a gente faz quando as coisas... Então, a ideia, né, minimamente... Posso dar uma Pode pausa falar. aqui comentando já? Eu não consigo Claro. ver que comentou. Olá, queridas. Estou amando. Concordo muito com vocês. Sinto que no segundo setênio tem uma criança com hábitos ritmados, mas nós adultos que estamos desalinhados com o trabalho integral em casa. Exatamente. Esse é o grande base do nosso trabalho e dessa reflexão. Acho que é isso, né, Tati? Trazer como que a rotina é um reflexo nosso, dos adultos, como pais, como que a gente vai colocar isso em prática para as crianças consigam, nessa pandemia, sentirem essa mesma segurança, esse mesmo ritmo, ainda que esteja tudo mudando, né? Se puder dizer o nome só para te agradecer quem comentou. Obrigada pelo comentário. Acho bem importante. Foi a Julice. Ai, Julice, querida. Então, e isso, né, que a Julice comentou, né, nesse fato, assim, da gente pensar que se somos nós adultos que precisamos estruturar, né, esse ambiente, essa rotina para as crianças, mais ainda a gente precisa ter espaço para dialogar sobre isso, para conversar, para trazer, para trocar experiências, para conhecer, ver como é que, né, as pessoas estão dando conta disso, assim, né? Então, quando eu estava me referindo a esses hábitos que a gente, né, pode ter conseguido estruturar até os 6 anos, isso é uma base, né, boa, mas ainda assim, famílias que talvez não se dão conta hoje, assim, né, que não conseguiram fazer algo antes, não tem problema também, né, porque está tudo em aberto e a gente pode dar conta disso agora. Mas por isso, mais do que nunca, a importância da gente gerar contextos, gerar ambientes, assim, por exemplo, o fato, né, da gente estruturar essa rotina e aí antes ter essas saídas para a escola, para o trabalho, a gente se desvinculava do ambiente interno da casa, ia para um outro lugar e isso ia regulando. Agora, tudo no mesmo ambiente, isso também vai ser tema, assim, da nossa próxima live, né? Já estou fazendo uma ponte para lá, que é como a gente vai conciliar tudo isso. E em relação à rotina, a necessidade da gente gerar contexto, e que assim, bom, se eu acordo e tem um dia que eu não sei o que vai acontecer, né? Isso em si... Isso é também um desgaste, assim, de energia, né? Eu lembro que uma vez eu achei tão curioso, assim, eu estava lendo, assim, hábitos de pessoas bem-sucedidas, aquelas coisas, assim, que a gente olha, tá lá, desesperada, o que eu faço? Quero ter também sucesso, e a gente vai lá e tem aquelas 1000 ideias, tantos passos. Mas aí uma coisa me chamou a atenção, era assim, né, tinha uma coisa assim, não lembro a referência, né, mas eu fiquei com essa lembrança de que era assim, bom, quando você acorda, e se você já sabe o que você vai vestir,
né? Se você já sabe algumas coisas, a gente assim, não gasta, né? Não se gasta, assim, né? Antes, porque senão, assim, abre o guarda-roupa, o que que eu vou botar hoje? Aí, como se tu já gastasse todo o impulso da vontade de escolhas, um tempão, assim, ali. O que que eu vou fazer, né? Claro que a gente pode deixar espaços de escolha, não é? Rotina não quer dizer, assim, uma coisa estruturada, mas Exatamente. minimamente ter um fio, né, que vai trazer a noção do desencadeamento das coisas e gerar contexto para as crianças é marcar isso na experiência. Então, assim, por exemplo, né, um exemplo prático, assim, né? Então, na casa, a mesa da família, a mesa do jantar, ou do almoço, a gente chama sala de jantar, né? Exatamente. Que ela tem uma função e hoje pode ser que ela está abarcando todas. Ela é o escritório dos pais, ela é a sala de aula dos filhos, ela é a mesa de refeição da família. Então, como é que a gente pode gerar contexto onde cada vez que essas coisas vão acontecer na rotina, essa mesa se transforme, ela venha com uma toalha de uma cor, ela venha, né, assim, e aí a gente aciona, porque a rotina também tem esse aspecto, e a ritualização da rotina tem esse aspecto, da gente acionar modos de ser e estar quando algo vai acontecer. Então, chegou aquela toalha, minha mãe vai trabalhar. Exato. Isso funciona muito, né? Esse é um trabalho que a gente constrói com as crianças até os 6 anos, mas a gente esquece que dos 6 aos 12 a gente precisa continuar dando a mão para eles, assim, né? Chamando, falando, trazendo, oferecendo elementos. E como eles estão grandes, e às vezes muito grandes, e hoje as crianças nos Precisa, né? surpreendem, a gente olha assim, ah, esses grandes aí já se viram sozinhos, assim, né? Mas não, eles ainda estão com os olhinhos assim para nós, né? E que bom, porque daqui a pouco eles nem vão mais olhar assim para os pais, né? Ainda dá para aproveitar essa fase. Então, pensar na rotina como também essa possibilidade de de elementos que ajudam e apoiam a família como um todo, né, para fazer assim, trabalhar com as crianças também assim esses quadros de organização, né, que Exatamente. assim colocar lá na geladeira a família inteira vendo o que que é isso, o que que é agora, o que que eu tenho, prever, trazer uma organização e uma estrutura que é flexível, mas que tem um esqueleto, como tu disseste, assim, né? E eu acho legal esse Essa resultado, noção porque de... falar exatamente isso. Essa fase que eles estão dos 6 às 12 é a fase, olha como eu consigo, né? Eles têm, então, uma autonomia, eles têm uma responsabilidade, e quando a gente inclui eles no dia a dia, então, por exemplo, essa tabela. Ah, tu faz a tua cama, tu escova teus dentes, tu bota os brinquedos no lugar. Então, isso faz com que eles se sintam importantes, né? E como que é importante todo esse processo, eu vejo tudo muito claro, a rotina, enfim, a educação, ela é um processo de continuidade. E ainda que as pessoas não tenham até agora essa visão, sempre é possível ressignificar e criar, né? Então, pensar nisso, tudo bem. Então, como é que eu vou construir com meu filho em termos práticos? Como é que eu vou dar essa autonomia, né? Como é que eu, mãe e pai, posso fazer isso, né? Ressignificando aos poucos e não esperar que vai ser do dia para a noite que vai fazer, sei lá, um tema sozinho, uma atividade, mas todos os dias de novo essa repetição, né? Então, todo dia a gente brinca, a gente coloca os livros no lugar. Tá, essa fase se deu do ano e meio aos 3 anos, a fase da organização, mas de novo é possível criar. Então, se a gente tem essa visão flexível também da educação, né, e da criação, a gente consegue sempre trazer novas questões, ressignificar esse dia a dia. Né? Porque eu acho que um dos grandes estresses que tem é exatamente o que tu trouxe. Tá, a mesa de jantar é a mesa, então, de comer, de fazer as atividades, de trabalhar. Então, como construir com a criança para que ela possa fazer parte desse processo e ela consiga entender. Ah, se a minha mãe vai trabalhar, então agora eu vou ler um livro, a minha mãe vai meditar. O que, que eu vou fazer, entende? Então são. Eu sou muito esperançosa, mas eu vejo muita fé, eu acho muito bonito esse processo. Porque tu está confiando na criança também, né? No momento que tu tá dividindo as tarefas, tu está colocando, dando opções, enfim, são várias coisas que a gente traz, mas a criança perceber que essa sensação, e a gente também vai falar nas lives, né? Tipo, essa estima operacional, eu consigo, eu sei fazer, eu sou responsável. Mamãe, eu fiz. Aí ela vai lá e marca, escovei meus dentes, coloquei os brinquedos no lugar, fiz minha caminha, tipo, olha como eu tô grande, né? Então a gente precisa olhar para essa criança. E a gente precisa olhar para si, para que a gente também esteja satisfeita com a gente, para que a gente possa olhar para ela. Então, sempre é um convite, eu acho que nesse sentido a gente também casa as nossas visões, é
como é que eu, Marília, como mãe, estou para poder olhar para minha filha, para ver se ela está bem ou não. Se a gente só olhar para a criança, a gente não vai conseguir. Se a gente só olhar para a gente, também não. Então, esse é um dos grandes desafios, né? E dentro dessa pandemia, para muitos é o caos. Para outras pessoas, como é que está sendo, como é que está sendo para vocês, digamos assim, até a gente pode abrir para quem quiser partilhar com a gente. Como é que é isso para vocês? Assim, é uma coisa fluida, é desafiadora, já passou. Eu acho que no começo todo mundo passou muito mais dificuldade do que agora, né? Mas pensar nisso de que também vão mudando as rotinas, vão mudando esses ritmos, né? 6 meses de isolamento social, várias pessoas passaram, não sei, eu fiz vários movimentos, então a minha referência é outra. Tem gente que está em casa no mesmo tempo, todo o tempo. Não sei, acho que vou trazer mais uma reflexão, né? Até abrir mais para Sim, quem quiser falar um pouquinho de si, porque sim. é desafiador, no mínimo desafiador, né? Sim, eu vou comentando assim, aí tu vai olhando, né, se surgir perguntas, Sim, sim, sim. mas isso também, né, que tu trouxeste, eu lembrei assim, né, como é que a gente, por onde a gente começa, assim, né, porque daí tá, tudo bem, é isso. E a gente, na verdade, está sempre começando, né? Porque às vezes pode pensar, tá, eu comecei e aí vai tudo ficar bem. Não, a gente vai ter que começar e recomeçar a cada dia, assim, a rotina se repete e a cada novo dia a gente, né, vai se ajustando, vendo como que a gente tá, o que que é possível naquele dia. Realmente um dia de cada vez. Mas é isso que tu trouxeste da gente pensar e olhar para si, assim, ver como é que eu tô, ver como é que eu tô, o que que eu tô cobrando do meu filho, porque às vezes a gente também que gostaria, assim, né, que a criança manifestasse certas coisas que a gente também está com dificuldade de fazer, né? Então, assim, eu cobro, eu quero toda uma organização do meu filho, mas eu não consigo me organizar no meu dia, assim, eu Claro. tô toda atrapalhada, eu não consigo, eu tô com várias, né? Então, para a gente também ter um olhar generoso, assim, para si e para as crianças, que tá todo mundo aí se ajustando, tentando se recolocar. E aí, quando eu trabalho na estruturação da rotina com os pais, e geralmente eles se surpreendem, assim, quando eu faço, assim, tá, vamos começar, vamos botar assim, a prioridade, o que que vocês fazem, os adultos? Eles já me olham assim, como assim? A prioridade é a criança. Eu assim, tá, mas a criança veio depois de vocês e vocês têm uma estrutura de uma rotina que vocês precisam oferecer para que ela se inscreva. E claro que é em diálogo, não, né? Não digo que é, mas assim, começa, tá? É importante saber o que que os adultos fazem. O Sim. que que eles precisam fazer? Quais são os horários que os adultos precisam fazer coisa? Aí eles vão olhando, me olhando assim, tá, mas e a criança? Ela vai chegar, mas entendo que ela precisa chegar. Quando vocês já conseguiram né, organizar, assim, são etapas, né? Então, primeiro, perceber assim na rotina. O que que acontece? Quais são as horas de trabalho? Quando é que eu tenho tempo que eu preciso de dedicação exclusiva para o meu trabalho nesse momento, né? Com esse trabalho remoto. Quando é que eu tenho disponibilidade? O que que eu quero fazer? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente estrutura a rotina pensando na casa, na família, nos filhos e não em nós, não se coloca também como prioridade, que não é assim, eu sou a prioridade, eu também sou a prioridade. E aí a gente não percebe que às vezes a rotina ela começa a se embolar porque a gente não se incluiu nessa rotina para dar certo para a família, né? Então, primeiro, mesmo assim, eu brinco assim, aspirar, sonhar, não custa assim, né? Não quer dizer que vai dar para conseguir fazer tudo na rotina com todos, mas começar assim, o que eu gostaria de fazer no meu dia ideal. Aí parte do ideal, depois vai vendo o real, porque depois a gente faz cruzamentos. Aí eu quero isso, mas o meu companheiro quer isso, meu filho quer isso. Aí como é que a gente faz, né? E aí vai vendo desse ideal, real e depois o possível. E vai distribuindo e vai elegendo assim prioridades. Tá bom, eu não consigo toda semana, mas na segunda, quem sabe, eu vou ter um espaço para mim. Aí na terça tu, na quarta meu filho, sabe? Assim a gente vai precisar negociar com a rotina, com a estrutura, né? Então, mas lembrando de que a gente pode partir dessa organização, assim, o que que eu preciso, o que que acontece, quais são os reguladores da rotina na minha casa? Geralmente são as refeições, né? Muitas famílias a gente se estrutura assim, aí tem o café da manhã, almoço, janta, e os horários. Depois disso, o que que tem entre as refeições, assim?
E também porque as refeições é algo da rotina, né? O meu companheiro que brinca, a gente toma um café da manhã já pensando o que vai precisar fazer no almoço e almoça pensando o que vai cozinhar para janta, assim, É né? bem assim. Então pode ser isso, pode ser que sejam outras coisas. Então ir colocando, partindo sempre de si, para depois poder ter condições de abarcar a criança, depois esse ambiente como um todo se estruturar, né? Então se colocar na rotina como prioridade, colocar os filhos, né, as pessoas envolvidas e ir tecendo essa trama, porque é uma trama, assim, né, que a gente precisa dar conta e costurar, assim, né? Para mim é bem claro, Então, a gente já conversou sobre isso, né? Para mim a metáfora da máscara de avião, né? Coloca então primeiro em si, depois no outro, né? A nossa tendência é pensar, não, a gente tem que focar na criança, é óbvio. De novo, também eu trabalho com isso, então pensar que as fases de desenvolvimento nos dão ferramentas para a gente saber o que ela precisa. Primeiro ano de vida, é óbvio que ela precisa ser 100% atendida. Depois, aos poucos, vão os primeiros limites. Então, se a gente tem esse conhecimento do que está se desenvolvendo, se a gente tem conhecimento do que a gente precisa, a gente consegue primeiro, então, mãe feliz, bebê feliz. Mãe feliz, criança feliz, pai feliz. E pensar no que a gente também já falou, que é o autocuidado. Esse priorizar-se também acho muito complexo, porque muita gente entende, tipo assim, o que é egoísmo, o que é priorizar-se, o que é autocuidado. Autocuidado é que nem tu trouxe, assim, é um momento do dia, o que realmente para mim faz sentido. Então, eu, Marília, para eu estar bem, e para estar bem com a minha filha, eu preciso meditar. Então, como é que eu vou encaixar? Eu encaixo no primeiro momento da manhã, entende? Então, para mim, a minha vida, ela é regulada pelas refeições, mas ela é regulada, então a minha prioridade é eu estar bem, para poder estar, no caso, né, eu vivo sozinha com a minha filha, então eu tenho que estar 24 horas bem, digamos assim, né? Com a minha filha, e a meditação é aquilo que me faz bem. Esse é o meu autocuidado. É meu momento do café, aí depois, enfim, cada um vai botando, né, vai aparando isso. Mas como que é importante a gente incluir? E também a gente já conversou que mesmo as pessoas que não têm filhos têm a mesma dificuldade, que é se cuidar, né? Então, pensar nesses momentos de crise, de pandemia mesmo, o que está satisfeito consigo cada dia. Eu acho que tu trouxe um pouquinho isso antes também, né? sim. Cada dia é um dia e cada dia tem que estar satisfeito com a sua vida. Ou seja, eu vejo, de novo, vou trazer a pandemia, mas eu vejo o momento de a gente se olhar, né, para o que está acontecendo. Eu estou satisfeito comigo, eu não estou satisfeito comigo. Estou satisfeito com meus filhos, eu não estou com o meu trabalho. Enfim, são tantas reflexões e, ao mesmo tempo, tem trabalho, rotina, tem que fazer a escola em casa. Então, pensar o que tu trouxe para mim fica bem claro. Se a gente pega só as refeições, elas já são uma estrutura. Se a gente pega só o nosso trabalho, já é uma estrutura. Se a gente pega alguma coisa, uma coisa no dia que nos faz bem, já é. E assim a gente monta facilmente essa rotina, que não é um bicho de sete cabeças, né? Tem gente que pensa, como é que eu vou fazer? Enfim, até porque o que tu trouxe antes também é. Antes eram limites externos, né? A escola ocupava um papel muito importante. A atividade dos 6 aos 12, muitas crianças já estão fazendo, sei lá, um balé, uma capoeira, uma escola de música, futebol. Então, como que a gente, de novo, nós pais, somos essa base e quando tudo está no mesmo local, que é o que a gente vai falar na semana que vem, na casa, o convívio familiar, o trabalho, a escola, como que a gente tem que estar inspirados e tranquilos para conseguir sustentar isso? Senão fica muito pesado, né? E tem muitos pais, então, que estão vivendo um estresse absurdo e, por consequência, muitas crianças. Então, não trazendo a culpa ou não, mas como é que a gente pode achar, então, essas frestas, que eu chamo, dentro do dia a dia, para que tenham melhores relações familiares. É o que a gente trabalha, né? Eu acho que, não sei, daí tu pode pensar coisas aí pra gente... E quem quiser também, trazendo, né, coisa, por favor, fiquem à vontade. Sim, eu vi ali um comentário, né, esse de passar por diferentes momentos, assim, né, e ir se ajustando, Sim, eu e vou ver nessa comentário. partilha, assim, Ele parou aqui. Ótimo. aqui, isso é bem assim, né, porque na verdade, o que que acontece? A gente está vivendo, né, esses desafios, e a gente já está, bom, se passaram 6 meses, mas esse tempo cronológico, ele atua de diferentes formas, né? Tem gente que dependendo, eu brinco sempre assim, que as coisas também se relacionam em como a gente estava antes de parar. E os Claro. desafios são proporcionais a como que a gente estava antes de ir para casa e olhar tudo isso assim com um super foco, porque é como se a gente tivesse coisas que a gente podia olhar de vez em quando e agora não, agora a gente está diante delas assim, né? Eu vou só Mesmo se te eu não
Só para Claro, não perder, se alguém te pode mandar. falar. A homeopatia livre, então, eu segui o Uhum. comentário, tá? Passamos por Ai, diferentes que bom. momentos aqui em casa com as duas crianças, com 4 e 11 anos. Momentos de flexibilidade, ajustes, mas também momentos de tensão na organização da rotina. Com certeza, né? A flexibilização ela é fundamental para a construção desses ritmos que vão mudando conforme o que a gente vive, né? Isso é bem importante. Sim. E também a atenção, né, isso na organização, ela também entra em jogo, assim, quando a gente precisa conciliar vontades, né, que isso também é algo que se relaciona muito com o tema da rotina, né, como a gente falou no início, são várias questões que envolvem, Sim, mas isso também dá atenção da gente também precisar implementar coisas, né, que fazem com que a vontade do outro e a vontade das crianças, elas fiquem assim, né, tá, mas eu não quero fazer isso, eu tenho que fazer isso, o que que é isso, né, eu quero fazer só o que eu gosto, e claro. aí a gente também percebe que não só esses espaços externos regulavam a nossa rotina como um fio, mas também faziam papéis, né, tinham papéis Tá. de estrutura, porque, por exemplo, naturalmente as crianças, se elas estão dentro da escola, dentro da sala de aula, com os colegas, com a professora, eles podem até não querer e não gostar, mas eles não vão se manifestar do mesmo jeito se eles estiverem fazendo isso em casa, dentro do quarto, com o pai, com a mãe, né? Então, assim, isso também, né, voltando para a ideia de contexto, assim, que é por isso que também é desafiador essa Claro. rotina, ela se estruturar só como um fio, assim, subjetivo, uma coisa que eu sei que tem que acontecer, mas o que está acontecendo, né? Então, assim, por que que eu tenho que largar aqui o meu celular? E a gente também vai falar sobre esse Sim. tema, assim, né? Tudo. Que é desafiador na rotina também o acesso à tecnologia e o celular, enfim. Mas por que que eu tenho que largar isso e ir para agora fazer tal coisa? Que parece que não tem um deslocamento entre o momento que eu estou aqui brincando, ou no celular, ou alguma coisa, para o momento que vai mudar, que aí eu tenho que virar e ser aluno e fazer as coisas. Isso também a gente vai trazer dentro desse projeto, assim, né? Esse aspecto. Então, isso desses desafios, desses momentos de ajuste, flexibilidade, né, prevendo sempre esse fio, mas lembrando que tem vontades, né, isso Tá. acontece de uma forma muito viva, e a gente precisa também perceber o que a gente assim, que batalha a gente vai firmar assim a cada Exatamente. dia, né? Assim, o que que Exatamente. não abro mão, assim, o que que é preciso, que mesmo com resistência, porque as crianças vão resistir, elas vão dizer, ai, não acredito, assim, Claro. né? Mas assim, aquilo é necessário, outras coisas abrir mão e transformar. Bom, não precisa ser assim, eu imaginei que era dessa forma. Então, eleger essas prioridades, né? Começar a colocar isso assim, fazer todo esse caminho, olhar para si, olhar as necessidades, olhar das crianças, do trabalho, conciliar e fazendo essas costuras, lembrando que tudo isso, né, com uma boa dose de flexibilidade e abertura, porque, né, assim, um dia vai funcionar, outro dia não vai, enfim, né? Então tem essa coisa dinâmica, assim, né? Para mim fica muito claro, eu tenho uma continuação do comentário, já vou ler, mas o que para mim me fala fica muito claro é, tipo assim, é sustentar, né? Porque, na verdade, para que consiga, então, se imprimir essa rotina, para que ela consiga se colocar em prática, é necessário sustentar esses movimentos. E aí, isso faz com que a criança se sinta segura de novo. Se um dia a gente faz uma coisa, a gente faz outra coisa, ela não entende. E nessa fase que eles estão, eles precisam ser totalmente, tem que ter uma lógica, né? Eles estão sempre questionando a Sim. lógica, eles pegam tudo ao pé da letra ainda, não tem uma... Ah, É. não é assim, de repente, assada. Ainda está numa lógica bem, digamos assim, tu falou A, então é A, né? A Maíra vem sempre me questionar, mas tu me falou que é assim. Eu falei, tá, mas existe uma flexibilidade. Não, mas tu falou que é assim, entendeu? Então, como construir, né? Deixa eu só ler o comentário da homeopatia livre que estava falando o resto, que ela tinha adicionado. É que, então, também foi necessário reorganizar o espaço físico da casa. Outra questão foi lidar com o tempo ocioso e o tempo de tela. Tudo que a gente, né, vai falar também nas próximas lives. Uhum. Aí ela mandou uma carinha rindo e em muitos momentos lembrou da Tati. É um tal de combinar e rever combinado semanalmente. Exatamente. Porque quando você tem exatamente essa conversa, esse diálogo, essa flexibilidade, ao mesmo tempo sustentando, né, essa questão dos espaços da casa, a gente vai falar semana que vem, como que é importante exatamente rever o espaço, o convívio, para que ver o que está funcionando e o que não está, em todos os sentidos, né? Então é muito fluido, né? É muito flexível também.
expandir e contrair, né? Pensar em algo vivo mesmo, né? Os convívios, as relações, a própria rotina, eu acho que a gente está ressignificando uma palavra que por muita gente vê, tipo assim, rotina é isso, ponto, e deu. Não, na verdade, rotina é... Enfim, a gente já tá falando minutos sobre isso, mas dá pra ver que dá muito pano pra manga e que pode ser até uma coisa, conforme o olhar, leve pra isso, entendeu? Porque ela te dá essas possibilidades de jogar. Então, no tempo livre, o ócio, isso tudo a gente vai falar, mas é fundamental ter espaços, né? Para que isso possa acontecer. E não uma coisa rígida, estruturada, dura, que muita gente pensa que é, né? Eu acho que a gente está tentando trazer essas reflexões e, de novo, também, para cada família, é uma família. Cada criança tem suas necessidades, cada pai, cada mãe também, né? Então, como que é importante sempre, não adianta tu olhar para a grama do outro e pensar, ela é mais verde. Não, não é bem assim, entendeu, né? Ou tu vai olhar no Facebook ou no Instagram, nossa, aquela família é perfeita. Não existe, a gente tem que trazer para a realidade, para o possível. Acho que esse é um conceito bem importante. Adaptar para o que é possível nesse momento e ir trabalhando, construindo e desconstruindo. Eu acho que é muito por aí que a gente traz, né? Quanto tempo que a gente tá? Só para não me perder, porque eu me empolgo também. São 15 para o meio-dia. Fiquem... Tem esses 15 minutinhos ainda. E com certeza, assim, é tema para a gente ir até da noite e seguir falando, assim, né? Que não se esgota. Na de hoje, a gente tá focando. E como é difícil, assim, a gente estabelecer esses temas sem esse entrelaçamento todo, né? Então, uma coisa está relacionada com a outra. É preciso, para estruturar a rotina, tem que pensar espaço, né? Bem como foi trazido, assim, a gente perceber também que é uma oportunidade da gente ver certos processos da rotina que a gente pode se perguntar por que a gente faz isso dessa forma, assim, né? Porque também tem muita coisa que a gente vem fazendo ou vinha fazendo que a gente pode questionar. Inclusive a casa está preparada para ter certos tipos de fluxos e processos que talvez hoje a gente questione. Então, assim, a casa talvez não tivesse espaço de convívio, né? Ou privacidades, assim, né? Que digamos que, assim, a gente precisa também estar um certo momento não sendo visto o tempo todo, e a rotina também, ela se inscreve nisso, assim, a sensação de que eu tô todo o tempo fazendo coisa para todo mundo nessa casa, assim, nunca consigo parar, né, assim, então tudo isso são componentes que a gente vai se organizando, revendo, combinando, e isso, né, para pensar assim, isso que tu trouxeste, que as crianças elas precisam dessa estrutura e elas vão cobrar ao mesmo tempo, para a gente poder ser flexível, a gente tem que ter estrutura antes, porque senão é uma coisa arbitrária que não tem efeito, e as crianças não nos seguem daí, elas não querem, elas não vão assim, compactuar, assim, chegar e nos acompanhar. Né? Então, por isso que é como quando a gente, né, eu também com uma experiência como educadora, assim, pedagoga, aquilo da gente fazer um planejamento, e se preparar, não é para chegar na aula lá e querer que tudo aconteça como eu planejei, porque a última coisa nunca aconteceu, eu acho, assim, né? Porque, então, mas ao mesmo tempo, para eu poder ter liberdade para fazer ajustes, eu tenho uma estrutura. Então, e as crianças, elas precisam também saber disso, e tá bem, né? Então, é porque tem essa estrutura que às vezes estão invariáveis, e a gente vai conversar e vai reconsiderar e vai, né, considerar o olhar também das crianças, e nessa faixa etária também é interessante a gente sentar num determinado momento, talvez as famílias já tenham feito isso ou está fazendo isso sistematicamente, é sentar e se ouvir. Como é que tá para ti viver aqui nessa casa? E abrir o coração para ouvir o que vier, assim, porque eles vão contar a experiência deles e poder se ouvir. Como é que tá? Como é que tu tá te sentindo? O que tu gostaria? E também dizer para, né, assim, eu tô me sentindo assim, eu gostaria disso. Aí o pai fala, a mãe fala, o filho fala. E aí começar a construir realmente espaços de convívio onde eles estão sendo co-criados o tempo todo, onde o pai e a mãe têm esse fio, essa responsabilidade, essa estrutura, essa base, mas também em diálogo com as crianças, e os maiores, eles querem isso, eles não querem ser submetidos a algo
Assim, ninguém quer, né? Ai, agora faz isso, faz... tudo que é prescritivo, assim, você tem que fazer isso, você quer, a gente gera sempre uma resistência. O Sim. convite é sempre algo mais aberto, mas aí a gente, né, tem que lembrar, convite pode a pessoa dizer sim ou não, Tá. né? Então, assim, como é que ajusta? Então, assim, tem coisas que você precisa fazer. O que que você quer? Partir sempre assim, o que que você quer fazer? Porque às vezes a gente não se dá conta, as crianças querem fazer coisas na rotina, só que não é aquilo que a gente acha que elas podem fazer ou que a gente gostaria que elas fizessem. Então também começar assim, tá, o que que tu gostaria de contribuir aqui em casa, para que a Exatamente. gente viva bem, né? Ah, eu quero fazer isso, tá bem, eu gostaria disso. E aí a gente começa também a perceber o que que cada um está fazendo. Olha como um ambiente de convívio é rico com a singularidade de cada um. Às vezes tem pequenos gestos e coisas, ninguém se dá conta que na nossa rotina dá tudo certo, porque eu lembro sempre de fazer tal coisa, assim, né? E não numa reivindicação, assim, né? Vejam o que eu faço, mas numa estrutura de partilha, assim, né? De poder trazer esse processo de uma forma mais fluida, mais leve, mais, né? Assim, claro, desafiadora também, mas Tá. lembrar que equilíbrio é dinâmico, não é estático, não é O algo que equilíbrio chega assim, dentro do desequilíbrio. conquistamos, É o caos dentro né? do, Então né? tudo é sempre em Exatamente. movimento, assim, né? Isso que Mas aí tu, é só por falta, tem 10 minutos, tá, assim, pra tá. gente cuidar. Isso que tu me fala é importante, porque, de novo, assim, tudo como, eu vejo tudo como processo, né? A questão do desenvolvimento infantil, enfim, eu sempre consigo ver isso e como que é importante isso da própria criança. Tu consegue dar ferramentas desde pequenininho, tu vai respeitando desde esse bebê, tu vai conversando o que está acontecendo, né? Tu vai comunicando, tu vai dialogando, então essa criança ela vai sentindo essa autoestima desde pequenininha. Ela vai crescendo, ela vai fazendo parte, então tu deixar fazer parte a fase da autonomia do 1 ano e meio aos 3, ela vai lá ajudar a casa, ela vai limpar, ela vai cozinhar. Quando chega nos 6 aos 12, ela sabe que ela consegue, ela tem essa sensação assim, olha, eu consigo, né? Essa família, esses pais conseguiram dar isso para ela, então eu vou, eu vou fazer a comida. Então tá, então tu faz a comida, tu dá ferramentas, tu dá esse suporte, ela ocupa um espaço e tu vê essa responsabilidade de novo, né? Que eles conseguem assumir isso dentro do dia a dia. E como que é fundamental, porque também é muito mais fácil, eu faço tudo para não ter que perder tempo ou né, ter que ficar cuidando, e aí a criança fica de fora e se sente excluída, ou tu inclui essa criança, tu dá essa responsabilidade e ela sente parte, e aí as coisas vão tomando um outro formato, porque principalmente vivendo tão intensamente nesse convívio, como que a gente faz para que todos estejam satisfeitos, né? Porque a gente tem que sair um pouco dessa autoridade, né? Mãe e pai, e chegar num espaço de convívio, de diálogo, onde que nem tu falou, né? Tá sentindo, tá gostando, não tá gostando, aprender a receber o não e pensar, então tá, então como que a gente pode fazer diferente? Você tem alguma sugestão? Eu vejo isso muito essa construção sempre do processo, entendeu? É óbvio, se pega uma criança que tem pais autoritários, ela não é uma coisa que vai sair do dia para a noite, né? Eu não sei se me faço entender, mas como que é possível criar, então, formas mais lúdicas, trazer o lúdico para isso, né? Que é essa leveza para o dia a dia, que é essa pandemia, que é o viver numa crise também, a gente já conversou bastante eu e tu, né? A gente está vivendo um momento extraordinário, é um momento de crise, quais são os recursos que a gente tem? Como que a gente consegue criar, como é que a gente consegue conviver de uma forma mais leve no momento onde está tudo de pernas pro ar? E ainda assim pode ser muito proveitoso. E ainda assim, conforme a maneira que a gente vive isso, os nossos filhos podem lembrar. Ah, tu te lembra quando a gente era pequena, aquela vez que a gente usava máscara? Pode ter gente parar aí. Tem gente dizer, lembra aquela vez que a gente ficou em casa e aí a gente brincava e a gente costurava e a gente treinava e a gente fazia, entende? Tudo, eu quero dizer que tudo de novo, tudo depende de como nós, pais, a gente sente, os nossos filhos vão sentir, né? E que grande responsabilidade é essa? E que beleza e que momento incrível que é esse? Apesar de muitas coisas ruins, sim, estão acontecendo, e não é negação, mas é um privilégio que a gente está tendo, né? Eu gosto de ver dessa forma, eu sou muito otimista. Mas eu acho que, assim, as crianças podem estar usufruindo e crescendo muito, né? A gente também vai falar isso sobre a socialização, essas dificuldades que a gente está tendo. Não é negar, mas é bonito esse momento, né? Essas construções, isso que a gente está trazendo, eu acho que é muito bonito, não sei se concordam.
né? E já em vistas, assim, de encerrando, que é um tema que dá pra gente fazer um chá e ficar seguindo, assim, Sim. né? Me Mas é avisa bom dois que minutos antes, tá? terão as próximas lives, terão, né? A gente está com esse projeto que a ideia é trazer e cultivar esses saberes com as famílias, mas assim, para fechar, eu diria que de todas essas coisas que a gente viu, também é importante a gente eleger algo que a gente quer começar. Porque Uhum. vocês imaginem assim, é como eu estou diante de uma pia cheia de louça. Se eu olho para a pia cheia de louça e penso, ai, eu tenho que lavar tudo isso, olha isso, e começar, ai, porque ninguém lava a louça nessa casa, a louça sempre fica para mim, aí a gente começa e aí não tem energia para atacar a tal da louça. Mas se eu pego um copo, assim, eu começo, eu lembro da minha avó, ela me ensinou a lavar louça, que ela dizia assim, é, começa pelos copos, pelas coisas que assim, daí a esponja não vai ter gordura. Assim, minha avó tinha uma lógica para Sim, lavar a também tem essa louça, assim, lógica. mas depois eu fiquei pensando que a lógica dela, na verdade, era assim, começa por algo. Sim. Né? Porque a coisa toda é muito grande. Então, assim, se eu olhar para a louça toda, eu não vou ter vontade de lavar. Mas tá, eu vou lavar os copos. Aí deixa eu estar lá de mão molhada com sabão, tá, vou lavar Lavar. os talheres. Aí a gente vai seguindo, assim, né? Então, talvez de todos esses saberes, esses temas que a gente vai cultivar, que a gente, né, vai acordar junto com vocês, junto com, né, pais e mães, a gente eleger coisas e começar e cultivar e se alegrar que está conseguindo fazer aquilo, que talvez não consegue fazer todas as coisas, mas consegue uma. E fazer um exercício, assim, de se relacionar com esse conhecimento que a gente acessa, depois de pensar sobre rotina, e aí olhar, assim, tudo que eu penso sobre isso, como é que é, as reflexões que eu tenho, né, se acercar nesse âmbito mais do pensar em relação ao tema, depois se acercar desse âmbito mais do sentir, né, o que que eu sinto, como é que isso ecoa em mim, que sentimentos eu venho, o que que eu acesso, é como isso se movimenta mais a âmbito, né, do sentir, depois acessar isso a nível da vontade, do querer, do fazer. Tá bem, mas o que que eu quero fazer? O que que eu faço? O que que eu quero deixar de fazer? Como que as coisas, né? E aí atuar, agir, e tá sempre fazendo essa dança, assim, nesses aspectos, pra gente alinhar, pensar, sentir e querer. E aí a gente vai conseguindo colocar em prática esses saberes, que é esse desafio, assim, que a gente está nesse projeto também de ajudar as famílias a como coloco isso em prática? Porque às vezes eu estou sabendo muito, né? Mas aí eu não consigo muito fazer, mas como eu estou sentindo, e a gente vai alinhando isso e vai tendo ideias, vai tendo oportunidades, vai trazendo outras coisas para o cotidiano, assim, né? Mas para ir fechando assim com essa Quanto tempo a sugestão, gente porque a tem? gente tem 4 minutinhos. Tá. Aqui tem um comentário da Jô. A desconcordo, Marília. Sinto esse momento tão desafiador como uma oportunidade para muitas coisas, né? Eu acho que vai muito da gente e é importante esse olhar mesmo como pais, enfim, como pessoas, né? Não precisa ser só pais, de como o que a gente está fazendo, né? Nesse momento de pandemia, que a gente pode simplesmente parar, sofrer e dizer, ok, ó Deus, ó Terra, ou ok, qual que é a minha função, o que eu quero, quais são minhas prioridades, né? O que eu quero da minha vida, o que precisa mudar, que é movimento de dentro para fora, do indivíduo para o mundo, então vamos, né? Vamos tentar mudar um pouquinho. Acho importante a gente trazer, então, semana que vem, então, essa é a primeira das 4 lives. Semana que vem eu não decorei o nome, mas é casa, É escola, trabalho, casa para a gente convívio, né? como conciliar, né? Conciliar Todas essas casa, trabalho demandas. e escola. Também vai ser importante, acho que, né, a gente fala, a gente está falando para pais de 6 a 12 anos, mas a gente está falando para pais em geral, então, quem quiser nos acompanhar, essa ideia, essa jornada de lives, fiquem bem à vontade para trazer comentários e compartilhando com a gente. A gente segue, então, trazendo também nos nossos perfis, né, no Mamacore, Mamacore, Tatiana Rubin Klein, mais conteúdos. E vou ter que fazer propaganda, não adianta, porque afinal também a gente vive disso. Amanhã começa um grupo terapêutico para mães, já que tem mães aqui. Vão ser 3 encontros, quintas-feiras, das 5 às 6h30. Para mais informações, é só entrar em contato. Tem grupos de mães para bebês quartas-feiras, das 3 às 4h30 hoje também, de 0 a 8 meses e para gestantes. Tati, eu não sei se está com algum curso aí. Tô armando, em breve notícias. Eu sigo com os atendimentos, né? Tenho atendido as Também. famílias com acompanhamento psicoeducativo, onde a gente então traça e olha para essas questões de uma forma individualizada, assim, né? Bem de acordo com as necessidades de cada família.
E, e também eu queria dizer assim, eu não consegui ver todo mundo que entrou, mas eu vi umas mães queridas, Fernanda, Julice e outras pessoas queridas assim que seguem. É bom ver assim, né, que já escutam, né, isso que eu já falo há bastante tempo. Então me alegro que a gente está juntas e que está sempre em movimento, assim, né? Que a gente tem que seguir cultivando, é um cultivo, assim, né? Essa foi a escolha também Do desse tempo. nome para o nosso projeto, né, dessa ideia de cultivar, de nutrir, de se alimentar, de cuidar, de ir colocando assim a cada dia mais um elemento que possa nos ajudar para a gente então viver melhor, viver bem, estar bem consigo, com os filhos, com a família, né, com o ambiente como um todo, assim, né? Quero agradecer, estou bem feliz, já quero mexer Bem logo feliz que a gente tem. semana que vem. Isso, a gente segue por aqui. Eu também sigo os atendimentos, não me esqueci de falar também, né? O atendimento então para mães, pais e casais gestantes. Muito obrigada a todo mundo por estarem aí, por compartilharem com a gente. A gente segue semana que vem.